Sabe aquela sensação? Aquele momento esquisito em que tudo parece familiar demais. Uma cena, uma conversa, um lugar, como se a gente já tivesse vivido aquilo antes. É uma pontada na mente que nos faz parar e questionar. O que é real, afinal? Pois é, essa experiência que é tão comum e ao mesmo tempo tão perturbadora, hoje em dia a gente descreve com uma metáfora que todo mundo entende: uma falha na Matrix. E é esse o nosso ponto de partida para mergulhar nos mistérios que a nossa própria mente às vezes esconde de nós. Então, vamos começar a desvendar esse mistério, indo direto no mais famoso, no mais enigmático de todos esses fenômenos, o famoso déjà vu. A palavra vem do francês e quer dizer exatamente isso, já visto. E ela captura com perfeição essa sensação meio fantasmagórica de familiaridade onde não deveria existir nenhuma. É como um eco passageiro de um momento que, na verdade, nunca aconteceu. E olha, por mais que pareça uma coisa super pessoal, quase solitária, ela é incrivelmente comum. Cerca de 70% das pessoas já sentiram essa repetição estranha do presente em algum momento. Não estamos sozinhos nessa falha. A ciência, claro, vive tentando decifrar o código por trás disso. A teoria mais aceita hoje diz que não é premonição, nada disso, mas sim uma pequena falha no sistema de arquivamento da nossa memória. É como se uma nova experiência, por engano, recebesse o carimbo de antiga, criando essa ilusão perfeita de que tudo está acontecendo de novo. Agora a coisa fica ainda mais interessante, porque para essa sensação de já visto, existe um oposto, uma experiência igualmente bizarra e, para ser sincero, talvez até mais perturbadora. Se o déjà vu é essa familiaridade que brota do nada, o jamais vu, ou nunca visto, é o seu reflexo sombrio. É quando a mente simplesmente apaga a conexão com algo que deveria ser totalmente íntimo, transformando o nosso mundo conhecido no território completamente estranho. Imagina só, olhar para uma palavra que se usa todo dia e, de repente, ela virar um amontoado de rabiscos sem sentido. Ou andar pela própria casa e sentir aquele desconforto de um lugar estranho. O jamais vu é um lembrete de como o fio que nos liga à nossa realidade é, na verdade, bem frágil. Bom, até aqui a gente falou de quando a mente interpreta mal a realidade. Mas agora, vamos para um outro nível, quando ela decide criar percepções a partir do mais absoluto nada. A tal da presença sentida, aquele arrepio súbito, a certeza inexplicável de que tem mais alguém no quarto. É um sentimento que costuma aparecer do nada em momentos de muito cansaço, de estresse extremo ou na mais profunda solidão. Isso não é um fantasma, pelo menos não no sentido clássico da palavra. É o nosso cérebro, na sua busca incansável por padrões, tentando preencher as lacunas do silêncio, do isolamento. A mente acaba esculpindo uma companhia no espaço vazio, quase como uma projeção de si mesma. Mas talvez nenhuma criação da mente seja tão aterrorizante quanto a que acontece ali, na fronteira entre o sono e o despertar. Um estado em que a consciência retorna, mas o corpo continua lá, imóvel, um prisioneiro da noite. Essa é a terrível essência da paralisia do sono. Sabe, durante a fase dos sonhos, o sono REM, o nosso cérebro desliga os músculos. É uma trava de segurança para a gente não sair por aí vivendo as nossas aventuras noturnas. O terror acontece quando a consciência liga antes do corpo. A mente está desperta, mas os músculos não respondem. E nesse estado de vulnerabilidade total, o cérebro pode acabar projetando nossos medos mais profundos bem ali, na nossa frente. Então, o ponto crucial é que a nossa percepção pode ser alterada. Mas o que acontece quando a falha é no nosso próprio senso de identidade? Quando é o eu que se torna o glitch? Isso é a autoescopia, a famosa experiência fora do corpo, aquela sensação vertiginosa de que a consciência se soltou, de que está flutuando e olhando o próprio corpo lá embaixo, como se fosse um objeto qualquer. É uma fratura profunda entre a mente e a matéria, muitas vezes causada por um trauma ou pela privação dos sentidos. Essa frase, anônima, um sussurro de desespero, ela captura a essência de uma das condições mais desconcertantes que existem. Uma falha que não só distorce a realidade, mas que destrói os laços emocionais mais básicos que temos. É a síndrome de Capgras. A convicção absoluta e aterrorizante de que uma pessoa muito amada foi substituída por um sócia perfeito, um impostor idêntico em cada detalhe físico, mas vazio por dentro, sem a essência que o tornava real.
E a chave desse mistério parece estar numa desconexão no cérebro. O centro de reconhece o rosto funciona perfeitamente, mas o circuito que deveria disparar a resposta emocional fica em silêncio. Sem o calor da familiaridade, a mente tenta achar uma explicação lógica para aquele vazio e chega na única conclusão possível, por mais terrível que seja: essa pessoa não pode ser quem eu amo. E no fim, cada uma dessas experiências, cada uma dessas falhas, nos leva à mesma verdade fundamental, a uma revelação sobre a nossa própria existência. Todos esses fenômenos, do mais familiar ao mais assustador, apontam para uma única coisa. O que a gente chama de realidade não é uma transmissão ao vivo e sem filtros do universo. Ela é, na verdade, uma construção, uma simulação particular, filtrada, interpretada e, às vezes, completamente inventada pelo nosso cérebro. Cada um de nós vive numa realidade pessoal, e essas falhas são só as costuras que ficam visíveis no tecido da nossa percepção, mostrando o quão complexa e frágil é toda essa arquitetura. Cada um desses fenômenos é como uma fresta na parede, através da qual a gente consegue espiar a engrenagem da mente funcionando. E por isso a pergunta que fica é: qual dessas frestas, quando se abre, revela a verdade mais profunda sobre quem ou o que nós realmente somos? Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta e deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.